Mudança de última hora no Flamengo, que pode impactar a preparação para o Mundial de Clubes. Com 5 jogadores convocados para suas seleções, incluindo os uruguaios e o equatoriano Gonzalo Plata, o clube decidiu alterar a data da viagem para os Estados Unidos. Inicialmente prevista para o dia 10 de junho, a saída foi adiada para o dia 11, justamente para evitar que o time perca peças importantes no dia da partida. A ideia é chegar no dia 12, garantir um período de treinamentos antes da estreia, marcada para o dia 16. Essa movimentação mostra o cuidado do Flamengo em manter a equipe na melhor forma possível diante de um desafio tão importante. Enquanto isso, o cenário dentro do clube segue bastante agitado. O zagueiro Pablo, por exemplo, vem despertando interesse fora do Flamengo, principalmente do Santos e do Atlético Paranaense. A questão salarial, que ultrapassa os R$600 mil, dificulta a negociação, já que poucos clubes estariam dispostos a arcar com esse valor alto. Pablo tem enfrentado problemas físicos e vem treinando separado, o que indica que a diretoria busca uma solução para liberar o atleta. Mas isso só acontecerá se surgir uma proposta viável. A situação dele segue em aberto e a expectativa é que alguma movimentação aconteça nas próximas semanas. Falando em saídas, o atacante Matheus Gonçalves também está em pauta. O Cruzeiro tentou um empréstimo para contar com o jogador, mas o Flamengo recusou essa oferta. O clube carioca deixou claro que só libera o atleta mediante venda, estipulando um valor próximo a 8 milhões de euros, que corresponde a quase 50 milhões de reais na cotação atual. O jogador, que já foi muito valorizado especialmente nas categorias de base, tem visto seu mercado diminuir após não conseguir espaço no time principal. O Flamengo mantém a esperança de negociar por um valor justo, valorizando o potencial do atleta, mas sabe que o tempo é um fator que pode influenciar negativamente nesse processo. Outra movimentação que chama a atenção é o interesse europeu pelo zagueiro Clayton. 3 clubes da Europa já manifestaram interesse: o Leicester da Inglaterra, o Dinamo de Kiev da Ucrânia e um time da primeira divisão portuguesa que recentemente entrou em contato para entender a situação contratual do jogador. O vínculo de Clayton com o Flamengo termina no final do ano. E ao que tudo indica, a renovação não será feita. Os empresários do atleta preferem que ele busque novas oportunidades, já que as chances no Flamengo têm sido limitadas devido à forte concorrência na defesa, que conta com nomes como Léo Ortiz, Léo Pereira Danilo e outros. A partir do primeiro dia de julho, Clayton poderá assinar com qualquer clube de graça, o que deixa o Flamengo numa posição delicada para definir se vai tentar vender ou liberar o jogador. Enquanto tudo isso se desenrola, uma notícia que animou muitos torcedores foi a definição do futuro do meia Ângel Di Maria. O jogador, que estava no Benfica, anunciou oficialmente seu retorno à Argentina para defender o Rosário Central Clube da sua cidade natal. Muitos fãs do futebol sul-americano, inclusive torcedores do Flamengo, especulavam sobre uma possível vinda dele para o Brasil, mas a realidade é que Di Maria optou por voltar para casa e encerrar sua carreira em sua terra. Essa movimentação reforça a tendência de alguns jogadores experientes voltarem às raízes para buscar novos desafios ou encerrar suas trajetórias com mais proximidade da família e dos fãs locais. Já sobre as possíveis adversárias do Flamengo na próxima fase da Libertadores, o cenário está definido após o encerramento da fase de grupos. Times como o Internacional River Plate, LDU de Quito, Palmeiras, São Paulo, Estudiantes de La Plata e Vélez Sarsfield lideraram seus grupos compondo o pote, onde o Flamengo pode encontrar rivais fortes. Do outro lado no pote, 2 além do próprio Flamengo, times como Botafogo Universitário do Peru Libertado, Paraguai Atlético Nacional da Colômbia, Cerro Porteño do Paraguai, Peñarol do Uruguai e Fortaleza também avançaram. 6 clubes brasileiros se classificaram para as oitavas, 3 em cada pote, o que promete confrontos acirrados na próxima fase. O sorteio, que ocorrerá na próxima segunda-feira, ao meio-dia, deve definir as próximas batalhas da equipe carioca na busca pelo título continental. Em meio a tudo isso, o Santos segue movimentando o mercado de dirigentes.
O clube paulista demonstrou interesse em nomes ligados ao Flamengo, sondando o diretor de futebol Bruno Spindel, que ainda está no clube carioca, além de Marcos Braz, que já deixou o Flamengo, e Fabinho Soldado hoje no Corinthians. A busca do Santos é por um executivo experiente para reforçar seu departamento de futebol, e a proximidade com profissionais que já passaram pelo Flamengo revela o quanto o mercado está se movimentando mesmo longe dos gramados. Essa série de notícias mostra um Flamengo bastante ativo em várias frentes, seja em negociações, planejamento para competições importantes ou ajustes no elenco e na estrutura. A torcida pode esperar por momentos decisivos com muitos detalhes, sendo trabalhados nos bastidores para garantir que o clube continue forte e competitivo no cenário nacional e internacional. O Flamengo segue vivendo um período intenso de movimentações dentro e fora de campo, e o que não faltam são assuntos que mantêm a torcida ligada e cheia de expectativas. Um ponto que merece destaque é a questão da preparação para o Mundial de Clubes. Com a logística alterada para a saída do time adiada em um dia, fica claro que o clube está priorizando a montagem da equipe mais competitiva possível para essa competição, que representa uma vitrine mundial e uma chance única de ouro para mostrar a força do futebol brasileiro e sul-americano. A complexidade dessa decisão mostra o quanto o calendário internacional pode interferir diretamente nos planos das equipes, principalmente quando envolve jogadores convocados para seleções que disputam jogos importantes quase simultaneamente. Essa situação reforça o desafio dos clubes em administrar elenco, viagens e preparação física, ainda mais quando são equipes que têm muitos atletas de alta qualidade, como é o caso do Flamengo. No meio desse turbilhão, a situação dos jogadores que estão de saída é outro foco da atenção. Pablo, o zagueiro que foi visto no aeroporto recentemente, deixa o Flamengo diante de um cenário difícil para a sua saída. Além do salário elevado, a parte física do jogador não está na melhor forma, o que limita bastante as opções do clube para negociar a sua transferência ou empréstimo. O interesse do Santos e do Atlético Paranaense, dois times tradicionais do futebol brasileiro, indica que o atleta ainda tem mercado, mas a negociação esbarra justamente no custo que o Flamengo teria que bancar. O fato de Pablo estar treinando em separado demonstra que o clube está buscando alternativas para facilitar a saída, já que liberar o jogador para outro clube pode ser importante para reduzir a folha salarial e abrir espaço no elenco. Porém, até o momento, nada concreto foi anunciado, e o futuro do zagueiro segue em aberto, o que gera expectativa para as próximas semanas. Enquanto Pablo busca uma definição, Matheus Gonçalves vive um momento delicado. O Cruzeiro tentou a sua contratação por empréstimo, numa tentativa de dar mais minutos para o jogador ganhar experiência e valorização, mas o Flamengo manteve a postura firme de só aceitar uma venda. A exigência de cerca de 8 milhões de euros mostra que o clube quer garantir uma compensação financeira que reflita o potencial do atacante, mesmo diante da atual desvalorização do atleta no mercado. Essa postura do Flamengo deixa claro que o clube valoriza seus ativos e não abre mão de uma negociação que não seja vantajosa. É uma decisão estratégica que leva em consideração tanto o desempenho recente quanto a projeção que o jogador ainda pode ter. Matheus Gonçalves, apesar de não estar recebendo tantas oportunidades no time principal, é reconhecido por seu talento nas categorias de base e o Flamengo espera recuperar parte do investimento feito nele. Já o caso do zagueiro, Cleiton mostra como o Flamengo está atento às oportunidades e desafios no mercado europeu. Com 3 clubes demonstrando interesse, entre eles o Leicester da Inglaterra e o Dinamo de Kiev da Ucrânia, o defensor está numa posição de poder escolher seu próximo destino a partir do mês de julho, quando poderá assinar sem custos com qualquer outro clube. A negativa dos empresários em renovar o contrato com o Flamengo evidencia que o jogador busca mais minutos e protagonismo, algo que tem sido difícil de conseguir diante da concorrência pesada no setor defensivo do time carioca. O Flamengo, por sua vez, terá que decidir se mantém a postura de esperar uma possível venda ou se opta por liberar o jogador sem custos, o que pode ser uma perda importante, mas talvez necessária para ajustar o elenco e abrir espaço para novas contratações ou para as próprias promessas que estão surgindo no clube.
Essa situação evidencia o constante movimento que existe nos bastidores, onde as decisões tomadas podem impactar diretamente na formação do elenco para os próximos desafios. Falando em grandes nomes, a confirmação do retorno de Ângel, Di Maria ao futebol argentino traz um misto de surpresa e emoção. Muitos fãs do futebol brasileiro, especialmente flamenguistas, esperavam que o meia pudesse vestir a camisa do Flamengo, mas o destino resolveu que o craque voltaria para casa, para o Rosário Central, o clube de sua cidade natal. Esse retorno representa muito mais do que uma simples transferência, é a volta de um ídolo que quer se reencontrar com suas raízes e encerrar sua carreira em grande estilo no local que lhe proporcionou os primeiros passos no futebol profissional. O Rosário Central, por sua vez, ganha um reforço de peso capaz de elevar o nível do time e atrair ainda mais atenção para o futebol argentino. Essa decisão mostra como, mesmo em tempos de grandes contratos e movimentações milionárias, o sentimento e a conexão pessoal ainda são fatores decisivos na carreira dos atletas. Enquanto o Flamengo se prepara para a Libertadores, a definição dos possíveis adversários na fase mata-mata mostra o quão equilibrada e competitiva será a próxima etapa da competição. Com clubes tradicionais como Internacional, River Plate, Palmeiras e São Paulo entre os primeiros colocados nos grupos, o Flamengo terá pela frente desafios de alto nível que exigirão planejamento tático, capacidade física e mental dos jogadores. A diversidade de estilos e a presença de times de diferentes países da América do Sul prometem jogos intensos onde qualquer detalhe pode fazer a diferença. A presença de 6 clubes brasileiros entre os classificados para as oitavas reforça a força do futebol nacional, mas também evidencia a rivalidade que vai aumentar nessa fase decisiva. O sorteio que vai acontecer em breve será um momento aguardado por todos, pois definirá os caminhos do Flamengo rumo à conquista do título continental. Nos bastidores do futebol nacional, a movimentação do Santos em busca de um executivo experiente reforça a importância da estrutura fora das 4 linhas para o sucesso do clube. Ao sondar profissionais que têm ligação com o Flamengo, como Bruno Spindel, Marcos Braz e Fabinho Soldado, o Santos demonstra que está buscando expertise para fortalecer seu departamento de futebol. Essa busca revela a importância do trabalho de gestão na montagem de elencos competitivos e na condução das negociações que envolvem contratação, renovação e venda de atletas. Além disso, reforça como a proximidade e o intercâmbio de profissionais entre clubes brasileiros têm se tornado cada vez mais comuns, o que pode influenciar a maneira como o futebol nacional é conduzido nos próximos anos. O Flamengo, por sua vez, segue atento a todos esses movimentos e segue trabalhando para manter sua posição de destaque no cenário brasileiro e internacional. A combinação de talento dentro de campo, gestão eficiente fora dele e planejamento estratégico nas negociações cria um ambiente propício para que o clube possa alcançar seus objetivos, seja conquistando títulos importantes ou valorizando seus atletas e ativos. A torcida, por sua vez, acompanha tudo de perto, ansiosa por notícias, resultados e pela confirmação de que o Flamengo continuará sendo protagonista nos principais campeonatos que disputa. O futebol é dinâmico e cheio de surpresas e o Flamengo sabe que precisa estar preparado para todas as situações. Seja ajustando a logística para o Mundial de Clubes, buscando oportunidades no mercado de transferências, enfrentando adversários fortes na Libertadores ou acompanhando os movimentos dos rivais dentro e fora de campo, o clube mantém o foco em construir um time competitivo e motivado para lutar por cada título. A gestão, o elenco e a comissão técnica trabalham alinhados para que o Flamengo continue a ser o clube que conquista corações e mentes não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul e no mundo. Além disso, o momento é importante para observar como o clube vai administrar as situações contratuais que estão próximas do fim, como no caso de Cleiton, e como vai aproveitar as oportunidades de mercado para reforçar o elenco onde for necessário. A saída de jogadores que não estão no planejamento, a valorização dos que têm potencial e a chegada de reforços pontuais são fatores fundamentais para que o time consiga manter o padrão de excelência que a torcida espera.
Cada decisão tomada tem o peso de manter o equilíbrio entre finanças e competitividade, algo que exige muita habilidade por parte dos dirigentes. Em resumo, o Flamengo segue vivendo uma fase de muitas mudanças e desafios, mas também de grandes oportunidades. A torcida pode esperar que os próximos meses sejam decisivos, com jogos emocionantes, negociações importantes e uma preparação cuidadosa para as competições que estão por vir. O clube continua a se movimentar com inteligência, buscando sempre o melhor para seu elenco e para a instituição, mantendo a chama acesa da paixão que une milhões de flamenguistas em todo o Brasil e no mundo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos corredores do futebol brasileiro, um novo rumor começa a ganhar força e movimentar torcedores. Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, estaria muito próximo de um retorno surpreendente ao Flamengo, clube onde viveu um dos períodos mais vitoriosos de sua carreira. De acordo com fontes ligadas aos bastidores da negociação, o meia estaria em conversas avançadas para assinar um contrato de 3 anos com o rubro-negro carioca. Apesar de nenhuma das partes ter confirmado oficialmente, o burburinho já é suficiente para incendiar as redes sociais e os programas esportivos. Everton Ribeiro, que trocou o Flamengo pelo Bahia no início deste ano, teria despertado novamente o interesse da diretoria flamenguista após boas atuações pelo clube baiano. A ideia seria repatriar um jogador identificado com a torcida, com histórico de títulos importantes, como a Libertadores e o Brasileirão, além de um perfil de liderança que agrada à comissão técnica. O Flamengo, que vem passando por reformulações importantes em seu elenco, estaria apostando na experiência e qualidade técnica de Everton Ribeiro para reforçar o meio-campo, especialmente em competições de alto nível. Aos 35 anos, o atleta ainda demonstra vigor físico e uma visão de jogo refinada, características que o mantêm como uma peça valiosa no futebol brasileiro. Nos bastidores, comenta-se que o Bahia não deve criar grandes obstáculos para a liberação do jogador, especialmente pelo desejo do próprio Everton Ribeiro de retornar ao clube onde se consagrou. A proposta de um contrato de 3 anos indicaria a confiança da diretoria do Flamengo no potencial do meia para seguir atuando em alto rendimento, além de servir como uma referência importante para os jogadores mais jovens do elenco. A movimentação, se concretizada, promete mexer com o cenário nacional e reacender memórias recentes da torcida flamenguista que viu em Everton Ribeiro um dos protagonistas das maiores conquistas da última década. Por enquanto, resta aguardar os próximos capítulos dessa possível negociação que, mesmo ainda no campo das especulações, já causa muita expectativa entre os apaixonados pelo futebol. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!